Ontem nós mostramos aqui no Piauí no Ar aquele acidente envolvendo um brinquedo de um parque de diversões lá em São João da Fronteira, durante um festejo nesse período. Aí, caso complicado, triste, pelo menos 6 crianças ficaram feridas. Muita preocupação em relação à saúde das crianças, mas também preocupação em relação à segurança desses parques de diversões espalhados por todo o Piauí, que precisam de um laudo específico, precisam sim de uma manutenção e também de autorização para o funcionamento. Nosso repórter Chico Filho está lá no Corpo de Bombeiros e vai trazer mais detalhes sobre como a gente pode, né, Chico, evitar que novos acidentes como esse aconteçam. E qual é o papel do Corpo de Bombeiros nisso? Bom dia novamente, Chico. Olá, Sayuri, bom dia mais uma vez. E você que está chegando agora aqui no Piauí no Ar. Sayuri, este fato deixou as pessoas bastante assustadas, porque quem lembra daquele brinquedo, quem lembra da época do parque de diversões, né? Você já foi, eu já fui, muita gente já conhece aquele brinquedo que é conhecido como o chapéu mexicano. Ele fica rodando enquanto a pessoa está sentada em uma cadeirinha que é suspensa por uma espécie de corrente ou de cabo. E de acordo com que o brinquedo vai no funcionamento dele girando, veja só como que as pessoas começam a rodar juntamente com ele e, no caso que aconteceu lá em São João do Arraial, o brinquedo acabou desabando, né? Das crianças que foram feridas, 2 delas ainda estão internadas porque precisaram passar por cirurgia, uma na região do fêmur e no queixo, a outra também na região do rosto. Mas o Corpo de Bombeiros, a equipe do 6º grupamento do Corpo de Bombeiros, foi até o local e não encontrou nenhum responsável pelo parque de diversões, como também não existe nenhum documento emitido pelo Corpo de Bombeiros atestando que aquele parque de diversões, aquele brinquedo também especificamente, estaria liberado para funcionamento, atendendo inclusive as regras de segurança que são exigidas pelo Corpo de Bombeiros para que possa funcionar, como evento privado, evento particular, para se montar uma arquibancada, para se montar um palco. Tudo isso, gente, tem que passar pela vistoria do Corpo de Bombeiros para saber se de fato atende às regras, às normas para funcionamento. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o Tenente Pedro Bento, aqui do Corpo de Bombeiros, que vai trazer para a gente informações. Tenente, muito obrigado por nos atender, muito bom dia. Mas é como a gente estava falando, toda a estrutura temporária ou fixa deve passar pela avaliação do Corpo de Bombeiros antes de atender o público. Bom dia. Bom dia. Sim, é muito importante essa avaliação do Corpo de Bombeiros em todos os tipos de eventos, seja ele temporário ou estruturas fixas. No caso dos parques de diversão, eles são estruturas de eventos temporários. Eles chegam no local, ficam alguns dias, algumas semanas e depois vão sair daquele local. Na nossa averiguação do Corpo de Bombeiros, nós analisamos e nós pedimos sempre o CNPJ da empresa, nós pedimos as ARTs de execução dos preventivos de combate a incêndio, que é a parte do combate a incêndio. Pedimos a ART também de montagem dos equipamentos, como você falou, seja arquibancadas, seja brinquedos. Então nós vamos ter ali o responsável por aquele serviço de montagem e a ART também elétrica, para não ter nenhum tipo de choque, nenhum tipo de sobrecarga, que também entra na parte do combate a incêndio. E isso aí com certeza aumenta a segurança do parque, aumenta a segurança do público, fora a parte do próprio projeto técnico de combate a incêndio, que nós também analisamos, seja com croquis, seja só o atestado sendo liberado com a vistoria no local, em que você vai ter análise dos preventivos contra incêndio, seja eles as saídas de emergência, iluminação, sinalização, meios de aviso, no caso de extintores de incêndio para o combate a inícios, princípios de incêndio, ou mesmo, dependendo do local, nós temos lá os hidrantes. Além disso, também é sempre importante a brigada de incêndio e de socorrista, porque ela faz esse trabalho de prevenção e combate a incêndio e também o atendimento pré-hospitalar de algum caso de acidente nas edificações.
Agora, Tenente, no caso deste parque de diversão específico, onde aconteceu, infelizmente, este incidente e acabou deixando pessoas feridas, inclusive crianças. Como não tinha a documentação necessária, que é a autorização para o funcionamento, e que ela vem também após uma vistoria para saber se está tudo ok para atender o público, qual tipo de procedimento o Corpo de Bombeiros precisa realizar em relação aos responsáveis por aquele local, por aquele brinquedo? Na verdade, quem faz a liberação do evento, a princípio, é a prefeitura. A prefeitura que tem que entrar em contato com esse dono do evento, ou o dono do evento tem a responsabilidade legal de entrar em contato com a prefeitura, pois ele é o interessado de se legalizar. O Corpo de Bombeiros, ele tem que ser motivado para fazer esse tipo de verificação, esse tipo de vistoria. A não ser que seja uma denúncia, e aí a gente vai fazer essa vistoria de fiscalização. Mas, a princípio, o parque que chegou na cidade e a cidade de Piripiri, que tem o Corpo de Bombeiros a 70 km de distância, não tem como ter o conhecimento que esse parque chegou na cidade. Então, o dono do parque e a prefeitura que tem que motivar o Corpo de Bombeiros a fazer essa vistoria de regularização. Esse tipo, então, de prática de colocar em funcionamento sem a autorização do Corpo de Bombeiros, sem a vistoria, é claro que é algo que está totalmente errado, colocando em risco, então, as pessoas que irão participar, então, na atividade daquele brinquedo. Isso, imagina, no Piauí nós temos 212 municípios, salvo engano, e nesses 212 municípios nós temos vários eventos acontecendo, indo, voltando, evento de prefeitura, esportivo, então não tem como o Corpo de Bombeiros está toda hora fiscalizando todas as 200 cidades do Piauí. Então, os donos do evento e as prefeituras que têm que procurar o Corpo de Bombeiros para regularizar junto à nossa instituição. Agora, Tenente, para a gente finalizar nossa participação, porque é algo muito sério, essas crianças ficaram machucadas, mas poderiam, inclusive, terem morrido, porque imagina só como é a dinâmica do funcionamento do brinquedo Chapéu Mexicano. Essas pessoas poderiam ter sido lançadas a alguns metros de distância, poderiam se chocar com alguns outros objetos e poderiam ter perdido a vida. A exemplo de uma das crianças que foi preciso passar por uma cirurgia no fêmur e também no queixo, a mesma criança. Já uma outra criança teve que passar por uma cirurgia na região do rosto. Para que o senhor possa deixar, Tenente, por gentileza, para quem nos assiste agora, para proprietários de parques, organizadores de eventos e o próprio público em geral que vão aos locais, que brincam, que levam as crianças, qual tipo de orientação de mensagem o senhor pode deixar, por gentileza? Bom, primeiro, para os donos dos eventos, os responsáveis técnicos, eles têm que se regularizar junto às prefeituras, junto ao Corpo de Bombeiros, com toda a situação documental e no local legalizada, sob pena de responder criminalmente, né? Em relação ao poder público, é sempre importante você estar ali fiscalizando, ter um órgão da prefeitura, dar uma olhada no local e sempre informar ao dono do estabelecimento também que ele tem esse dever legal de se regularizar. E ao público em geral, a gente sempre orienta que os pais observem sempre a quantidade de ocupantes dos brinquedos, o peso e a altura ali que o brinquedo suporta, não colocar uma criança menor de um brinquedo que é para adultos e vice-versa, e também sempre observar algum tipo de irregularidade. Se aquele brinquedo está com algum movimento estranho, está com algum barulho estranho, ou mesmo ali saindo do eixo da rotação, no caso desse caso que aconteceu, é importante avisar de pronto ao operador do brinquedo, avisar a administração do parque para parar aquilo ali, ou mesmo chamar um poder público, seja o Corpo de Bombeiros, seja a polícia, na hora do evento. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações. Olha, Sayuri, a gente traz esse caso, mas também é uma grande prestação de serviço que a gente traz falando sobre este assunto. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também aqui na programação da TV Antena 10, a sua Record Piauí. Voltamos aos estúdios do Piauí no Ar com você, Sayuri Sá. Isso mesmo, viu, Chico Filho? Prestação de serviços para a população para evitar que novos acidentes do tipo ocorram. Obrigado, Chico. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a promotora lá de São João da Fronteira, que preferiu não dar entrevista, mas informou o seguinte, que está sendo instaurado o procedimento para fazer as solicitações devidas na esfera civil a respeito desse acidente que aconteceu lá nesse parque de diversões. E assim que houver a formalização, a promotora de lá
falou que vai conversar com a nossa equipe para mais informações. Afinal de contas, o Ministério Público também precisa estar de olho em situações como essa, específica lá de São João da Fronteira, mas também que podem acontecer em várias outras cidades aqui do Piauí. Afinal de contas, nós vemos muitos parques por aí. O bombeiro falou, o Corpo de Bombeiros falou. Os parques têm que buscar as prefeituras. Então, as prefeituras também precisam fiscalizar esses parques de diversão.